Fala, rapaziada, vamos trazer aqui uma projeção de pontos, né, de todos aqueles times que brigam em tese para não cair, tá? Que fazem o mesmo campeonato do Sport. Mirassol, Vitória, Ceará, o próprio Sport, o Juventude e o Bragantino. Então são 6 times que a gente vai projetar até a 18ª rodada. Claro, é claro que podem mudar as coisas. Possa ser que um time viva uma fase melhor do que os outros, né? Como, por exemplo, o Ceará hoje vive uma fase melhor do que o Sport. O Vitória pode viver essa fase melhor do que os outros. Então, pode mudar. A gente vai projetar tudo. Vamos até a 10ª rodada, para ser mais justo, né? Para a gente não ir muito longe. Até a 10ª rodada, estamos na 3ª rodada, né? Abrimos a 4ª rodada com o Ceará já vencendo a equipe do Vasco. Então, qual que é a minha projeção até a 10ª rodada do Sport? Qual que é a minha projeção até a 10ª rodada do Ceará, do Mirassol? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo, tá? Se você é torcedor de algum time da Série A e quer acompanhar notícias do esporte também, análises um pouco mais de fora do seu time, vamos trazer aqui todas as análises de times de Série A que enfrentarem o Sport em um momento ou outro. O seu time vai enfrentar o Leão da Praça da Bandeira, tá? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que vocês possam acompanhar também conteúdos aqui do Nordeste, do Sport Clube do Recife, tá? Rapaziada, é o seguinte, eu trouxe aqui uma projeção, tá? Vou trazer aqui para vocês uma projeção do que deve ser o Ceará até a 10ª rodada, do que deve ser o Sport, o Bragantino, o Vitória, o Juventude, o Mirassol, que são times que, em tese, nas nossas contas, brigam para não cair. Mas times como o Santos, times como o próprio Vasco da Gama, precisam abrir o olho, tá? Por que precisam abrir o olho? Porque caso esses 6 times, 3 performem melhor do que o esperado, alguém vai sobrar nessa conta aí. Alguém vai sobrar nessa conta aí, tá? Então vamos lá. Mirassol, vamos começar com o Mirassol, que é o próximo da lista aqui, tá? Na verdade, vamos começar com o Ceará. O Ceará já jogou essa rodada, venceu a equipe do Vasco. O Ceará que na primeira rodada conseguiu meter 2-0 na equipe do Bragantino e aí toma um empate no segundo tempo, tá? Então, o Ceará, dentre as projeções, podemos imaginar que o Ceará começou a competição bem, até porque empatou o primeiro jogo fora de casa, era um adversário direto, claro, que poderia ter saído vitorioso, mas começou bem o campeonato. Depois o Ceará vence o Grêmio. Bom resultado. O Grêmio não é um time fácil de se bater. O Ceará foi lá e fez 2-0 no Castelão. Bom resultado. Depois o Ceará vai fora de casa e enfrenta o Juventude e acaba perdendo, tá? Então, nos 3 primeiros jogos, o Ceará teve 2 confrontos diretos. Red Bull, Bragantino e Juventude. Empatou 1 e perdeu 1. Nisso aí o Ceará pecou, tá? Nisso aí o Ceará pecou. Eu não crucificaria tanto se fosse o empate, até porque o Ceará jogou os 2 jogos fora de casa e o empate, né, contra um Bragantino e contra o Juventude fora de casa tá na conta. O Ceará pode vir e vencer os 2 jogos no retorno dentro do Castelão e tá tudo certo, porque aí o Ceará não teria perdido, né, nenhum desses jogos. Mas enfim, perdeu 1, empatou 1, tá? Ponto negativo aqui do Ceará. Depois o Ceará vai no Castelão e vence do Vasco. Ponto positivo para o Ceará. 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias contra Grêmio e Vasco, que são times que vão tirar pontos. Obviamente, o Vasco já tirou do Sport, vai tirar pontos, pode ser do Mirassol, pode ser do Bragantino, pode ser do Juventude, vai tirar time, o Grêmio e o Vasco vai tirar time desses times que estão brigando para não cair. Ponto positivo para o Ceará, em casa tem jogado muito bem, fora de casa perdeu para o Juventude e empatou com o Bragantino com resquícios de crueldade, tá? Não vou me aprofundar, gente, jogo a jogo aqui, nesse vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos passar bem amplo aqui. Na 5ª rodada, o Ceará vai enfrentar o Bahia, né? Vai enfrentar o Bahia, ambos já se enfrentaram pela Copa do Nordeste. O Bahia se mostrou ser um time muito superior ao Ceará, ao Sport, ao Vitória, pelo menos no papel. E é superior também ao Fortaleza, tá? Diga-se de passagem, a fase que o Bahia vive é sensacional, por mais que isso não tenha se traduzido ainda no Campeonato Brasileiro da Série A, beleza? Então, acho que o Ceará, inclusive, perde esse jogo aqui, mas o Ceará tem, sim, time para se opor ao Bahia e fazer um jogo competitivo, né? Vídeo Mirassol que foi lá
na Fonte Nova e conseguiu arrancar o empate do Bahia aí, tá? Então, depois, o Ceará enfrenta o São Paulo no Castelão. São Paulo que não vem fazendo boas atuações assim, né? Empatou com o Sport e depois empatou com o Cruzeiro. Eu não lembro qual foi o outro jogo do São Paulo, mas tá aí. O Ceará tende a vencer esse jogo aqui do São Paulo. Eu vou colocar um empate, tá? Eu vou colocar um empate e depois a gente volta nesse jogo do Ceará aqui, vocês vão entender o porquê. Na 7ª rodada, o Ceará vai enfrentar a equipe do Vitória, mais um confronto direto, né? Que o Ceará vai ter. Então, olhem só. Na 7ª rodada, o Ceará já teve Juventude, já teve Bragantino e terá o Vitória, agora dessa vez dentro de casa, obviamente. Então, o Ceará, em 7 jogos, já teve 3 confrontos diretos. E é importante que o Ceará vença a equipe do Vitória aqui, tá? Na 8ª rodada, o Ceará vai enfrentar o Santos na Vila. E aí, desculpa, mas eu acho que o Santos vence esse jogo aqui. Fechou? Na 9ª rodada, o Ceará vai enfrentar o Sport. Tende a vencer o Sport aqui, dependendo de como os times estiverem. Mas o Ceará, mais um jogo que o Ceará vai fazer um confronto direto. 9 jogos, tá? 9 rodadas, 4 confrontos diretos. Bragantino, Juventude, Vitória e Sport, tá? Então, os 9 jogos, 4 foram confrontos diretos para o Ceará. E na 10ª rodada, o Ceará enfrenta o Botafogo e tende a perder aqui do Botafogo, tá? Então, o Ceará, na minha projeção, nas 10 primeiras rodadas, fazem 14 pontos. O que pode ser decisivo para o Ceará aqui. Se caso o Ceará vence o São Paulo no Castelão, um empate aqui depois contra o Sport não é ruim, tá? Não é ruim. Então, o Ceará pode fazer isso. Pode vencer o São Paulo e empatar contra o Sport. Tá na conta. Tá na conta. Bom, tá na conta aí do Ceará. Então, as 10 primeiras rodadas do Ceará, eu tô projetando o Ceará fazer 14 pontos. Claro, pode fazer mais, tá, gente? Pode fazer mais. O Ceará tá, inclusive, já tá com 7 pontos aí, tá? Então, vou até deixar aqui, o Ceará aí já está bem encaminhado, inclusive, nesses 10 primeiros jogos, tá? Depois aí, na 5ª rodada, perde do Bahia, depois vence do São Paulo, ou empata contra o São Paulo aqui, eu até acho que vence do São Paulo, inclusive, depois vence do Vitória, e aí perde do Santos, empata com o Sport, tá? E depois perde do Botafogo. Essa aí é a minha projeção do Ceará. Falando de Mirassol, né? Mirassol que vem mostrando ser um time extremamente organizado, tá? Acho que empata com a equipe do Grêmio aqui, jogando lá no Maião. Depois o Mirassol enfrenta o Juventude, mais um confronto direto aqui para a equipe do Mirassol, tá? E também acho que, sei lá, cara, o Juventude em casa é muito favorito, né? Contra o Mirassol. Vou colocar um empatezinho aqui entre os dois também, tá? Depois, pô, acho que perde esse jogo aqui para o Atlético Mineiro. Depois o Mirassol, mais um confronto direto, né, contra o Bragantino aí. E até acho que o Bragantino vence esse jogo aqui da equipe do Mirassol. Mirassol e Corinthians, desculpa, mas o Corinthians deve vencer esse confronto aqui. Depois o Mirassol Internacional, acho que também o Inter vence o Mirassol, jogando lá no Beira-Rio. E o Mirassol e São Paulo, acho que o Mirassol tende a empatar aqui contra o São Paulo lá no Morumbi, ou até mesmo o São Paulo tende a ganhar do Mirassol, tá? Então, assim, gente, vamos lá. O Mirassol também tem confrontos diretos, né? Vamos lá. Primeira rodada enfrentou Fortaleza, primeira rodada perdeu do Cruzeiro, depois empatou com Fortaleza, empatou com Bahia. O Mirassol tem 2 pontos até então. Na 4ª rodada vai enfrentar o Grêmio. O que pode ser o diferencial? Vencer o Grêmio. Vencer o Grêmio aqui na 4ª rodada. O que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas o diferencial do Mirassol aqui é vencer o Grêmio. Fechou? Depois, o Mirassol enfrenta o Juventude. Tem que arrancar pontos aqui também. Um empate ou uma vitória. Mas eu acredito fortemente no empate aqui. Depois, enfrenta o Atlético Mineiro. E aí, desculpa, mas eu acho que perde do Atlético Mineiro. Depois enfrenta o Bragantino, mais um confronto direto. Depois o Corinthians. Depois o Internacional. E aí fecha com o São Paulo na 10ª rodada. Então, o Mirassol
desde a primeira rodada ainda não enfrentou confrontos diretos, né? Enfrenta na quinta rodada, enfrenta na sétima rodada e só, né? Então o Mirassol tem 2 confrontos diretos aí até a 10ª rodada, fechou? Então, projetando aí Mirassol para mim aí deve fazer de 6 a 7 pontos, metade dos pontos inclusive do Ceará, tá? O que vai ser o diferencial do Mirassol? Vencer o Grêmio em casa, empatar ou vencer do Atlético Mineiro, empatar ou vencer do Juventude. Possa ser que o Mirassol faça aí seus 10 pontos. Mas eu não projeto o Mirassol fazendo isso, tá? Pelo menos eu projeto o Mirassol fazendo de 6 a 7 pontos. Essa é a minha projeção aí pro Mirassol. Fechou? Dito tudo isso, próximo time, Vitória. O Vitória que ainda não venceu na competição, né? Nem ele, nem o Sport aí. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, tá? Hoje também, jogo difícil para a equipe do Vitória. Até acho que rola um empate aqui, tá? O Vitória não é favorito para enfrentar a equipe do Fortaleza. Ambos acho que está no mesmo pé de igualdade aí. O Fortaleza não vive um bom momento na competição, né? No ano, enfim. E o Vitória ainda não se encontrou, por mais que fez um jogo sensacional contra o Atlético Mineiro e acabou tomando o empate ali no finalzinho, né? Perdeu do Flamengo e perdeu do Atlético Mineiro aí nos últimos jogos, o Vitória, e empatou, né, na primeira rodada. Não, perdeu do Juventude, tá? Depois perdeu do Flamengo e empatou contra o Atlético Mineiro. Foram essas os confrontos do Vitória. Já teve um confronto direto contra o Juventude e perdeu, fechou? Terá Fortaleza hoje, para mim um empatezinho para o Vitória. Depois enfrenta o Fluminense e aqui acho que o Vitória perde esse jogo para o Fluminense. Depois o Vitória enfrenta a equipe do Grêmio. Acredito que o Vitória tem capacidade, inclusive, de vencer o Grêmio também, tá? Depois o Vitória enfrenta o Ceará. A gente já projetou aqui uma vitória do Ceará. Depois o Vitória enfrenta a equipe do Vasco e acho que o Vitória também tem condições de vencer a equipe do Vasco aqui. Vitória e Bahia, clássico. A gente sabe que vai quebrar o pau ali, né? Mas vamos projetar um empatezinho aqui, porque é bem difícil de se projetar. Depois o Vitória e Santos também vou projetar outro empate. Então, para mim, o Vitória faz de 10 pontos a 11 pontos aqui nessa competição, tá? Talvez perca do Santos aqui e vença o Bahia. Pode ser mais ou menos isso aí, fechou? Então, na 10ª rodada, para mim, o Vitória chegaria com 10 pontos. Nicolas, por que o Ceará tá com 14 pontos? Porque os caras já abriram vários pontos na frente de todo mundo aí, tá? Vários pontos. O Ceará já tem 6 pontos na competição, gente. Então, assim, fica difícil não projetar o Ceará chegando pelo menos a 14 na 10ª rodada. Depois disso tem o Sport, tá? Eu vou deixar para projetar o Sport em último. Ainda teria o Juventude, né? O Juventude aqui perde do Flamengo, tá? Na rodada, que inclusive o jogo é hoje também. Depois o Juventude empata com o Mirassol, como a gente já projetou. Perde do Internacional. Depois o Juventude enfrenta o Atlético Mineiro e acho que aqui empata com o Atlético. Depois perde para o Fortaleza. E depois aí tem Juventude e Fluminense. Acho que o Fluminense, sei lá, vence esse jogo, talvez. E depois o Juventude tem o Red Bull Bragantino. Acho que empata, inclusive. Rapaziada, é o seguinte. O Juventude já teve o Vitória na primeira rodada. Confronto direto. Depois teve o Botafogo, não é confronto direto, né? E teve Ceará, que é confronto direto na terceira rodada. Depois o Juventude pegou o Flamengo, pega o Mirassol, terceiro confronto direto em 5 partidas. E depois o Juventude enfrenta o Internacional, enfrenta o Atlético Mineiro, o Fortaleza, e aí depois Fluminense, e na 10ª rodada enfrenta o Bragantino. Então de 10 rodadas o Juventude tem 4 confrontos diretos aí. Voltando aqui para a 4ª rodada, tá? Juventude chegaria ali com seus... Cadê? Com seus 9 a 10 pontos. A projeção aqui do Juventude. O que é que o Juventude pode fazer diferente para conseguir um pouquinho mais de pontos aí, né? É talvez empatar ou vencer do Fluminense aqui. Aí chegaria a 12 pontos. Tá bom? Perdão. Teremos também Bragantino, né? Sport Bragantino hoje na Ilha do Retiro. Estou projetando, inclusive, o Sport vencer o jogo de hoje.
Falando do Bragantino ainda, tá, rapaziada? Depois teremos Bragantino e Cruzeiro. Acredito que o Bragantino empata esse jogo aqui. Depois teremos Santos e Bragantino. Deve vencer o Santos, tá? Teremos Bragantino e Mirassol. Já projetei a vitória do Bragantino. Bragantino e Grêmio. Acredito que há um empate aqui entre esses dois. Depois teremos Bragantino e Palmeiras. E aqui o Palmeiras deve vencer a equipe do Bragantino. E também Bragantino e Juventude na 10ª rodada. Já projetei um empate. Inclusive, acho que o Bragantino até vence esse jogo aqui, tá? Então, na 10ª rodada aí, o Bragantino teria ali 10 pontos, tá bom? Sport, rapaziada. Vence do Bragantino hoje, minha projeção, tá? Perde do Corinthians aqui na 5ª rodada. Depois enfrenta o Fortaleza. Tem que vencer o Fortaleza. Desculpa, mas tem que vencer o Fortaleza. Dito tudo isso, o Sport não é favorito para esse jogo contra o Fortaleza, tá? E cheirando fortíssimo ao empate. Tava até vou projetar um empatezinho aqui. Depois, para mim, empata também com o Fluminense. Acho que vence o Cruzeiro nesse jogo. Depois empata ou perde do Ceará na 9ª rodada. E na 10ª rodada, empate ou vitória do Internacional aqui, tá? O que o Sport tem que fazer diferente? Ir no Castelão e conseguir uma vitória contra o Ceará. Ou conseguir uma vitória contra o Fortaleza aqui, aí seria um campeonato um pouquinho diferente para o Sport, né? Porque o Sport faria de 10 a 12 pontos. Nicolas, o que é que você projeta para a 10ª rodada do Sport? Até a 10ª rodada. É o Sport fazendo de 10 a 12 pontos, é o que eu projeto, tá? Se a gente for imaginar hoje, o Ceará tem uma pontuação de projeção melhor do que todos, que estão brigando para não cair. Depois seria o Juventude. Depois seria o Sport, juntamente ali com o Bragantino e com Vitória. E aí, por último, o Mirassol. Tá bom? Então, essas são as minhas projeções. Vamos aguardar até a 10ª rodada para ver se isso vai acontecer ou não. Então, Ceará chegando a 14 pontos, mais ou menos. Depois seria... Deixa eu ver aqui de novo que eu esqueci. Seria Ceará, tá? Depois seria o Juventude com 12, o Sport com 12 também, mais ou menos isso. Ou talvez não. Ou talvez o Juventude com 12, Sport, Vitória e Bragantino com 10. Mais ou menos isso, tá bom? E o Mirassol aí com 6 a 8 pontos. Essas são as minhas projeções. Concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? E vamos aguardar, né? Até a 10ª rodada para saber quantos cada um ficou. O Ceará tem um melhor campeonato até lá. Tem um campeonato mais desafogado. Enfrenta ainda Sport no Castelão. Vai ter alguns jogos decisivos para o Ceará no Castelão e tem que pontuar, tá, gente? E tem que vencer e tem que realmente correr atrás desses pontos em casa. O Sport tem, de todos, um campeonato mais difícil porque pega o Fortaleza, pega o Cruzeiro, pega ainda a equipe do Internacional na 10ª rodada. Então, o Sport tem confrontos em casa, mas são confrontos mais difíceis. O Mirassol, pelo elenco que tem, né, por não ter uma história na Série A, vai ter mais dificuldade, obviamente. Para mim, o Mirassol só faz 6 pontos nessas 10 rodadas. E aí, Vitória vai ter o Bavi ainda, vai ter o Santos pela frente, o Bragantino vai ter confrontos difíceis também. Então, Bragantino, Vitória e Sport, eu projeto com 10 a 12 pontos. Tá? Ceará e Juventude talvez ali com 14, 12 pontos, né? O Ceará com mais pontos ainda é a minha projeção. E o Mirassol correndo ali por fora, tá? Concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários. E você, né? Qual que é a sua projeção para Ceará, Vitória, Juventude, Bragantino, Sport e também o Mirassol nessas 10 primeiras rodadas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!